Alô, 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 boa noite, minha gente, como é que estão vocês? Tudo bom? Boa noite. Dia 12 de março de 2018, 20 horas e 44 minutos. Pois muito bem, minha gente, voltamos aqui para conversar novamente sobre tudo o que tem acontecido na nossa nação, sobre as coisas que estão tomando conta do nosso país, sobre tudo aquilo que está levando o nosso povo à falência, a uma falência moral, a uma falência ética, a uma falência espiritual, a uma falência financeira, enfim, a falência geral. Bom, eu recebi um texto pela internet. Achei muito interessante, inclusive ele vem, quem mandou esse texto para mim foi a Emma Sarpentier, uma pessoa que está ligada à resistência na Venezuela. Minha gente, o povo venezuelano está sofrendo muito, muito mesmo, e ele merece o nosso carinho, nosso respeito. Eu posso não concordar com tudo o que está circulando acerca dos fatos venezuelanos, mas eu tenho que concordar com uma coisa: grande parte de tudo que está acontecendo na Venezuela é culpa dos nossos líderes aqui brasileiros, que foram meter o bedelho onde não foram chamados e ajudar a eleger canalhas do porte do Hugo Chávez e depois do Maduro para a Venezuela. Dessa forma, a Venezuela ficou à mercê de canalhas. É claro que eu não posso concordar que a Venezuela esteja exclusivamente nessa falência geral em função dos líderes brasileiros, mas ao mesmo tempo eu não posso discordar que nossos líderes, aspas, tenham levado a Venezuela também à falência, tenham ajudado a condução da falência para o povo venezuelano. Muito bem, o título do texto é A Fábula das Bananas. Diz assim o texto na íntegra: certa vez, numa nação ensolarada de povo musical e futebolístico, uma quadrilha de bandidos muito espertos elaborou um sofisticado plano para roubar quantias enormes de bancos. Não era uma quadrilha comum. Nela tinha até professor e diplomado na Sorbonne. Vamos chamar a gangue pelo simpático nome de O Grupo. A intenção do grupo era conseguir muita grana, que usaria para elaborar mais planos e mais assaltos e assim continuar roubando faceiramente até o fim dos dias. A etapa final do plano, entretanto, consistia na construção de um enorme túnel para finalmente botar a mão na bufunfa. Dessa forma, os integrantes do grupo, que eram homens não afeitos ao trabalho braçal, intelectuais por natureza, se associaram e fizeram parceria com um bando de bandidos toscos, batedores de carteira, ladrões de galinha, para que fizessem o trabalho sujo. Eles cavocariam o túnel. Eles eram o Partido dos Trabalhadores. No início deu certo. Logo, a ganância, a voracidade e a ausência de inteligência dos furadores de túnel começou a complicar as coisas. Nunca haviam visto tanta grana na vida. A operação continuou aos trancos e barrancos, com mensalão, com corrupção. Alarmado com o andar da carruagem, o grupo, muito esperto, criou um plano B para se garantir. Colocou um capataz para supervisionar e assumir eventualmente o trabalho no caso das coisas darem errado. Era o Michel, conhecido por sua habilidade em lidar e comprar gente tosca. E então as coisas deram errado. Uma parte do túnel e dos planos desabou numa tragédia que alguns chamaram de golpe e outros de impeachment.
graças aos erros do chefe do bando do Partido dos Trabalhadores e à displicência dos próprios cavocadores, agora preguiçosos e gordos, com a vida mansa, já esquecidos de seu passado de ladrões de galinha. Assim, o capataz assumiu, para desobstruir o túnel e dar continuidade ao plano do grupo. Enquanto isso, nas ruas, o povo feliz, alheio às maquinações e conspirações, continuava a tocar a vida, trabalhando, pagando boleto e taxa, dançando em festa popular, tomando sol e cerveja na laje e se preocupando com a canela machucada de seu ídolo. Moral da fábula: a sabedoria está mesmo na ignorância. Errata. Por incompetência de nossos revisores, o título original, que era A Fábula dos Bananas, acabou saindo errado. Muito bem, minha gente, esse é o texto A Fábula das Bananas, de Marco Angeli Fu. Primeiro, eu achei muito curioso ali a errata, dizendo que era para ser a fábula dos bananas. Ficaria bem mais interessante, até porque realmente trata de um povo de bananas, da República de Bananas. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que essa errata viria somente para, digamos, dar o alinhavo final no texto, um texto, aliás, brilhante, gostei muito. Além de tudo, nós vemos aqui a descrição de um povo e a descrição de algumas pessoas, de algumas castas nesse povo. No diplomado da Sorbonne, né, o professor, o nome, o grupo, a intenção, as brincadeiras, a forma como andavam de um lado para o outro, enfim, aquela coisa toda. E daí ele desenha maravilhosamente bem aqui quando ele se associa, quando esse intelectual por natureza e esse grupo de intelectuais vai se associar ao bando tosco, batedor de carteira, ladrão de galinha, que iria, enfim, trabalhar no serviço braçal, no serviço sujo, e que desencadearia daí no mensalão, na corrupção generalizada. Porque, é claro, lembramos, gente, primeiro, o Lula jamais teria condições de bolar um esquema tão grandioso quanto este. Isto não é da mente dele, tem alguém muito mais inteligente que ele. Também não suponho que tenha sido o diplomado da Sorbonne. Não acredito que o FHC tenha bolado isso tudo, não. Achei o texto maravilhoso, mas eu não acredito nisso. Eu acredito mais que existem outras pessoas muito mais fortes por trás que fundaram, juntamente com Lula e com o FHC e com Hugo Chávez e com Fidel Castro, fundaram o Foro de São Paulo. É alguém, digamos, com um calibre lá, por exemplo, do próprio povo da nova ordem mundial, né? Aquelas famílias maravilhosas, alguém desse calibre. Porque vejam que, em seguida, ato contínuo, Marcelo Odebrecht, ele é colocado como um serviçal nessa bandalheira toda descrita aqui. Nós vimos que a culpa de tudo é dos militares, ou a culpa de tudo é dos americanos. Gente, a culpa de tudo é de uma cambada de vagabundo, mas ao mesmo tempo que ela foi abençoada pela conivência do silêncio, justamente de pessoas como eu e como Marco Angeli também. Porque nós nos aquietamos, porque nós também nos calamos. Você escreveu textos, o próprio Chico Buarque fez musiquinhas maravilhosas, musiquinhas que, se a gente for analisar hoje à luz da inteligência, né, leia-se inteligência com TSI, né, como diz lá nos países comunistas, à luz da inteligência, a gente veria
que as músicas do Chico Buarque falam tão bem quanto o teu texto da Fábula das Bananas. Gostei do teu texto, claro que gostei. Como gostei do texto do Chico, da Construção, muito bom. Aquele outro texto dele que fala do rapaz que vai para a favela, rouba, volta com uma bolsa cheia de documento para finalmente eu me identificar, conforme diz a letra da música, maravilhosa também, e descreve exatamente o nosso momento. O nosso momento político também está descrito ali. Se você parar para ver, você vai ver que George Orwell também descreveu a Fábula das Bananas, aspas, de outra forma. Eu não vejo, assim, de forma alguma, que nenhum deles, nem George Orwell, nem Chico Buarque, nem Geraldo Vandré no seu tempo, nem mesmo o próprio aqui Marco Angeli, ou alguns artistas plásticos como Solda, que também faz os cartoons dele, ora cartoons muito esquerdopatas, e ora alguns cartoons que até são meio contra a esquerdopatia, meio contra, porque na verdade não são contra a esquerdopatia. Veja bem, gente, o que nós temos que observar muito claramente é que quando nós relativizamos muitas coisas, nós estamos aplaudindo a esquerdopatia, minha gente. Nós estamos dando vazão e espaço a que a esquerdopatia se manifeste e faça o que fez aqui no Brasil. Então não basta eu dizer a culpa é do FHC, a culpa é do Romeu Tuma, a culpa é do Golbery do Couto e Silva. Veja, o Golbery foi quem criou o Lula praticamente. Sem o Golbery, Lula não existiria. Depois de Golbery, Romeu Tuma prendia o Lula, levava ele lá para a sala dele, com o objetivo que o Lula entregasse a turma dele, das arruaças que eles faziam nas greves dos sindicatos. E o Lula entregava todo mundo pro Golbery. A troco do quê? Pro Golbery não, pro Romeu Tuma. A troco do quê? De cachaça, de cigarro e de um trocadinho. E o Lula, aquele bandido Lula, ele foi gestado lá atrás. Depois, mais tarde, o Lula encontra o doutor, o professor da Sorbonne, que realmente termina de alinhavar aquele títere chamado apedeuta, que vem desencadear e levar a roubalheira à categoria de pensamento. Veja, não foi o Lula que criou essa maracutaia toda, claro que não. Só que tem um detalhe, o Lula, ele elevou tudo isso à categoria de pensamento sob as nossas barbas, querido. A minha barba, a barba do Solda, a barba do Ziraldo, a barba do Enfio, a barba, do Retamoso, falando de artistas da minha praia aqui, da minha cidade, de toda essa caterva que hoje se julga a inteligência brasileira, né, os jornalistas de plantão, que são a grande maioria, é tudo vendido. Enquanto estava lá o senhor Fernando Henrique, senhor Lula, senhor Renan Calheiros, que está aí até hoje, José Sarney, Michel Temer, toda essa corja que está aí, enquanto eles estavam fazendo baderna, o que é que a imprensa estava fazendo? A grande maioria estava mamando na teta da Lei Rouanet, estava quietinha lá no canto para não provocar raiva de ninguém, né? Quando vai num show, ao contrário de falar o que pensa, até aplaude a porcaria do show, tá vendo a porcaria que vai se desencadear, que vai desembestar, e tá aplaudindo feito um boneco de pano, para não falar uma besteira bem grande aqui agora. O texto é muito bom, gostei mesmo, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente cai no relativismo, a gente cai naquela coisa, por exemplo, de lançar a culpa sobre um e sobre outro, ignorando que a culpa também é minha, a culpa também é tua. Tua, amigo ouvinte, tua, você que está me ouvindo, a culpa também é tua. Você também se calou, sabe?
E olha, analise lá em quem você votou no primeiro turno, depois no segundo turno. E aqueles que disserem eu não votei em ninguém, lembra que a omissão no voto também é responsabilidade. Porque aquele que não vota permite que aquele que vota mande naquele que não vota. Tá? Então não tem como omitir-se. Tá? Você não cumpre teus deveres, depois quer teus direitos. Que direitos podes ter se não respeitas teus deveres? Um grande abraço, sejam todos sempre muito bem-vindos. Ajudem a divulgar aí. Grande abraço.